Desde pequeno eu sempre olhei o mapa do Brasil e ficava intrigado no quão sortudo eu era de haver nascido numa pátria tão grande, tão poderosa, tão próspera, com tantas possibilidades. Um país de uma riqueza ímpar, tanto no equivale à cultura, a recursos naturais, até mesmo a diversidade climática no Brasil é uma coisa excepcional. Eu assistia documentários na minha infância que falavam da Amazônia, que falavam do Pantanal, e o quão essa natureza brasileira é tão importante para o mundo. Mas aí, ao mesmo tempo em que eu assistia os jornais, o Jornal Nacional, jornais policiais, lá eu via uma outra história. Lá eles diziam que eu morava num país decadente, num país de uma cultura pobre, de um nível de violência de um país que vive em estado de guerra, ao mesmo tempo em que diziam que nós vivíamos tempos de paz. Eu me predispus a estudar o Brasil e entender o porquê disso acontecer. Porque com tantas possibilidades, com tanta beleza natural, tanta riqueza que Deus nos deu, o Brasil ainda pelejava, assim como os países na África, um sofrimento desgraçado. Só que ao contrário dos países da África, o Brasil é um país extremamente rico. Rico em água, rico em fauna, rico em flora. O Brasil, eu não posso nem descrever o tamanho, a riqueza deste país. Mas a pobreza que o povo passa, a escassez de tudo, é algo inacreditável. Mas eu não desisti. Continuei investigando, continuei tentando, perguntando aos mais velhos, aos meus pais, perguntando aos meus avós, as tias, os tios, os primos, enfim. E a única coisa que eu descobri era que aquele país continente, era na verdade a terra do carnaval e do futebol. Era só isso que se importava naquele país. Os domingos eram reservados para a banheira do Gugu. Afinal de contas, não existe nada mais cultural, nada mais intelectual e que une a família mais do que assistir mulheres e homens se abraçando, tentando pegar sabonete dentro da banheira do Gugu. E esse era o programa de domingo da família brasileira. Mas a minha jovem curiosidade não se cansava. Eu ainda queria saber o porquê desse país ser um país tão miserável. E em todas as respostas em que eu encontrei, era unânime. A causa da miséria no Brasil, ela é política. E política não se discute. Não tinha como não ser mais decepcionante. Mas mesmo assim eu ainda persisti. Mesmo me falando que política não se discutia, eu achei que sim, que deveríamos tentar discutir. Afinal, eu queria saber a resposta. Pois não era justo ver esse país continente vivendo essa miséria. Estamos sempre aí admirados com a riqueza de países que não dá uma fração do Brasil, como o Japão, como Suécia, Suíça. Países tão pequenininhos e que sofrem catástrofe, das quais a gente só ouve falar, das quais a gente nem imagina como seria viver num país com tantos terremotos, vulcões, furacões. Enfim, o Brasil não tem nada disso. O Brasil só tem riqueza. E ainda por cima, dizem que o povo brasileiro é um dos mais felizes do mundo. É tanta ironia, tanta contradição que eu não sabia mais a que recorrer. Mas eu não desisti. Eu continuei persistindo em tentar descobrir o que acontecia com essa nação. E quando eu fui para o âmbito político, foi ainda mais contraditório, mais perturbador. O que eu vi era aliados e oposição se abraçando, se beijando, trocando sorrisos, farpas, elogios e ofensas. Não fazia sentido. Não fazia sentido e ainda não faz sentido. Até que um belo dia, no ano de 1992, o tal do gigante havia despertado. O gigante acordou. O gigante acordou para a democracia, o gigante estava sedento por respeito. O gigante queria que o país fosse para frente. O gigante acordou. E então, Fernando Collor de Mello foi derrubado.
Pouco mais de 20 anos se passaram e eu descobri que os mesmos que derrubaram o ladrão da época são ladrões atualmente. Confesso que eu ainda não desisti de encontrar a resposta. Mas uma coisa eu não tenho a menor dúvida. Passaram-se 2 décadas e um pouquinho mais e as coisas, ao meu ver, continuam as mesmas. Mais uma vez dizem que o gigante acordou. Mais uma vez o gigante está cansado da roubalheira. Cansado de ser passado para trás. Cansado de pagar os maiores impostos do mundo. E o menor retorno do mundo também. Cansado de ser uma das maiores potências e ainda assim um dos países mais miseráveis. As contradições continuam, persistem e não cessam. Neste momento, estamos nos calando perante uma pessoa da qual não elegemos, que é o Temer. Nós, a grande maioria do povo brasileiro, não votou em Michel Temer. Não votou no PT. Ainda que ele tenha ganhado por maioria, 54 milhões de votos não representam os 220 milhões de habitantes. O Temer não representa a nação. Mas ao mesmo tempo, temos que abaixar a cabeça e aceitar que uma pessoa usurpa do poder de Dom Pedro II, sendo que não o colocamos ali. E por quê? Porque somos covardes. Nós temos medo. Medo de derrubar o Michel Temer ou de enfraquecê-lo politicamente e daqui 180 dias o PT retorna ao poder. Esse é o meu grande lamento. Será que vamos ter tempo de descobrir o que acontece com essa nação antes que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com a Petrobras?